Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Vou deixar uma dica aqui para você economizar transistor tipo 107. Esse módulo Corsa aqui, ele utiliza esses transistores para fazer o controle aqui de corrente de base, BIAS. Como esses transistores eles são muito difíceis de encontrar o original, aqui no caso desse módulo queimou 3 transistores do canal mono. Então aqui eu vou aproveitar esses dois tipo 107 e colocar aqui no amplificador. E aqui no lugar dele, pessoal, eu vou fazer um controle aí que você pode estar fazendo com um transistor, que é muito mais fácil você ter aí na sua sucata, você ter na sua oficina, do que um tipo 107. Então você vai estar economizando dois tipo 107, sem contar que os que estão aqui são originais. Então aqui eu vou fazer uma experiência. Primeiro eu tirei os transistores daqui. Aqui está sem o transistor de controle de corrente. E aqui também eu tirei, pessoal. Tá aqui o transistor, eu tirei e coloquei diodo. Então aqui eu vou fazer um teste só nesse canal do mono. Coloquei aqui 2 diodos no lugar do tipo 107. Será que funciona, pessoal? Será que eles conseguem controlar a corrente? Estou aqui com a minha fonte, estou marcando ali a amperagem com os 2 diodos. Vou fazer uma experiência primeiro. Ó. Liguei. Olha o consumo dele sem áudio, sem nada. Consumo em repouso está consumindo 1,5 ampere. Ó. Eu estou tendo aqui, ó, em cima do diodo 1,4 volts. Esse 1,4 volts, os transistores aqui praticamente eles estão querendo conduzir, pessoal. Já por isso que derruba a tensão. Aqui é a tensão do módulo. Ó, eu vou desligar. Eu tenho 12 volts. Quando eu ligo, para vocês verem que os transistores aqui, ó, eles puxam a tensão para baixo, ou seja, é a corrente aqui de 1,6 amperes. Então se eu colocar 2 diodos no lugar do transistor, ó, não vai dar certo. Por quê? Deixa eu desligar aqui, pessoal. Eu tenho aqui uma fonte de corrente constante. Com o transistor ela trabalha uma tensão boa, só que com o diodo, pessoal, o diodo ele não consegue manter aqui essa tensão. Então eu vou fazer uma experiência. Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse um tipo 107. Vou pegar 2 transistores PNP. Fiz aqui uma configuração igual ao tipo 107. Resistor de 4K7, um de 100R, um transistor Darlington. Vou colocar aqui, pessoal, e vamos ver a corrente que vai dar. Será que vai funcionar? Então vou soldar aqui e já venho. Soldei aqui os transistores. O emissor, aqui o positivo, é o emissor do transistor, e a base, pessoal, a base ela tá aqui na base do transistor. Então eu coloquei esses 2 diodos aqui simulando um Darlington tipo 107. Então vamos ligar aí para ver o que vai acontecer. Ó. Liguei o módulo, já puxou uma corrente ali não tão alta, mas uma corrente ainda que não é o suficiente para uma corrente de repouso, 600 miliamperes. Então aqui, ó, se eu colocar esses transistores no lugar do tipo 107, o que vai acontecer, pessoal? Essa corrente aqui, o módulo ele vai começar a aquecer, porque os transistores ainda eles estão aqui já quase conduzindo. Então aqui, ó, também não dá certo. Essa experiência aqui não deu certo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um controle de BIAS igual dos amplificadores. Estou aqui com o transistor PNP, você pode estar pegando qualquer transistor PNP, aqui no caso é um A733, mas serve qualquer PNP, pessoal. Pode ser o BC327, vai funcionar muito bem aqui. Então tá aqui, ó, coletor emissor. O trimpol você liga na base do transistor. Bem simples, e através do trimpol eu faço um controle de corrente. Então aqui no emissor do transistor vai entrar o positivo, e o coletor ele vai estar aqui onde seria a base do transistor. Então eu vou trocar, nós já voltamos aí. Aqui eu já fiz a troca do transistor, coloquei o transistor aqui com a nossa regulagem de BIAS. Eu vou ligar o módulo, só para vocês verem, aqui eu não fiz o controle ainda. Deixei ele aqui com consumo de 1,5 ampere, ó, tá quase igual aos diodos. Os diodos ainda continuam ligados aqui, pessoal. Não tem problema aqui a nossa experiência. Tensão de base e emissor, estou com 1,4 volts. Primeiro eu vou encostar aqui o transistor tipo 105 para nós vermos a tensão que o tipo 105 dá.
Tá aqui um TIP 105. Eu vou colocar ele, pessoal, aqui no lugar do transistor original, para nós vermos a tensão de corrente, a tensão de base que vai dar aqui nos transistores. Então vamos fazer aqui essa experiência primeiro, ó. Vou ligar e vou colocar aqui o transistor como se fosse o transistor. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos ver para quantos volts vai. Ó, quando eu coloco aqui o transistor, ele derruba ali o consumo e eu tenho uma tensão de emissor e base de 1.25 volts. Então eu vou pegar essa referência para mim fazer o controle do meu BIAS, para ficar igual ao original, o TIP 105. Então aqui deu para entender, né, pessoal? Então aqui eu vou pegar a referência de 1.25 volts, que é a tensão aqui dos transistores internos. Então aqui está ligado, estou com 1.3, eu vou abaixar aqui a tensão, aqui no Trimpó. Qual é a vantagem aqui com o Trimpó? Eu regulo a tensão certinha e o transistor aqui, ele tem um controle muito bom aqui do BIAS. Então aqui eu vou diminuir, pessoal, ali a tensão de base e emissor, ela diminui. A corrente vai diminuindo também, o consumo vai diminuindo. Eu posso estar deixando aqui, ó, 1.25 volts. Quando eu coloco a mão aqui, ele dá uma interferência, né, pessoal? A mão está interferindo aqui, ó. Quando eu colocar no circuito, prender ali 1.26, dá mais um retoque. Essa é a tensão que os transistores aqui eles estão trabalhando. Então eles não estão nem conduzindo, pessoal. Estão aqui no ponto que eles estão quase conduzindo. O módulo não esquenta. Vou ligar aqui um áudio para vocês verem, ó. Ele funciona normal. Esse consumo agora é do áudio que ele está consumindo. Ó, vou desligar aqui, pessoal. Aí ele já fica fanhoso, tá vendo? Que é a tensão de base dos transistores. Vou ligar novamente. O transistor aqui de corrente ele me dá 1.25, que é a mesma tensão do transistor. Então aqui, pessoal, você pode estar substituindo. Vou desligar aqui. Tirar o áudio primeiro, ó. Vou tirar o áudio. Ele vai ficar com a corrente de consumo aqui de repouso, corrente de repouso, quase 1.25 volts, não dá nem 100 miliamperes ali, mas ele funciona muito bem, pessoal. Ele funciona direitinho, ele não fica fanho. Se eu der mais um toquezinho aqui, ó, para cima, se eu aumentar aqui um pouco mais a tensão, eu chego ali a 100, deu 150 miliamperes, tá vendo? 1.27. Então, quando tiver no lugar, o transistor aqui eu vou colocar encostado com o dissipador, fazer um ajuste certinho com 1.25 volts. Então vamos lá, pessoal, vou fazer a troca, vou tirar aqui o transistor, vou soldar ele direitinho aqui. Tá aqui o consumo, vou desligar. Então aqui, ó, tá vendo como é que ficou? Eu coloquei no lugar do transistor. Agora eu vou prender ele aqui. Vou fazer aqui dos dois lados. E nós já voltamos. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona direitinho. E a tensão aqui de emissor e base. Aqui eu já fiz a colocação do transistor. Esse daqui eu utilizei um transistor BC. Você pode estar utilizando qualquer PNP de uso geral. Aqui no caso do BC eu estou utilizando aqui o BC 556. Você pode estar utilizando o BC 558, BC 328. E aqui no caso ele fica certinho. Porque ó, o emissor, base e coletor ficou no lugar do transistor original. O coletor aqui do transistor original ele não tem ligação, hein, pessoal, ó. O coletor do transistor original ele não tem ligação, por isso que ele tem um isolante aqui embaixo, ó. Esses isolantes é para isolar o coletor do transistor que não tem ligação. Eu aproveitei e liguei aqui, ficou certinho, ó. Tanto o transistor quanto o Trimpó ficaram aqui numa posição confortável, né? Só colocar e soldar.
aqui o emissor do transistor entre o positivo, base e coletor. Aqui o tripode 10K. O tripode ele vai controlar a tensão de base do transistor. O transistor ele vai deixar a tensão aqui 1.25 volts. E o transistor aqui ele já fica encostado no dissipador, já fazendo o controle aqui de temperatura também. Então aqui no caso um BC de uso geral, coloca aqui ó, sem dobrar as perninhas, os seus terminais. Aqui no outro lado eu já coloquei um transistor com a base lateral PNP também. Esse aqui é o A733 que vocês viram que eu utilizei. Tripó um de 2K2, você pode estar colocando 4K7. Tripó de valor mais baixo, ele tem um controle mais suave aqui da tensão. Então um ajuste mais amplo. Então aqui o transistor, no caso desse daqui, ó, dá pra ver que a base dele tá dobrada. Coletor, aqui no caso desse transistor, a base dele tá no tripó. Tá vendo aqui, pessoal? A base dele tá dobrada. Ó, a base dele tá aqui, tá dobrada. Então é o base coletor. Ele vem aqui, ó, no que vai aqui pro controle de corrente, e o emissor entra no positivo. Que é o emissor do transistor entra aqui no positivo, aqui no C14. Então, ó, emissor, coletor lá onde seria a base do transistor original, e a base desse transistor aqui, ó, no terminal central do tripó. Então aqui tá vendo, pessoal, tá? A base aqui tá no terminal central do tripó. Aqui dá pra ver, aqui dá pra ver melhor, certo? E aqui o transistor ele já fica próximo do dissipador para fazer o controle de compensação da temperatura. Então, estou mostrando para vocês que você pode estar utilizando qualquer tipo de transistor. Tripó aqui 10K, 4K7 ou 2K2. Vamos ligar aí, vou mostrar aqui as tensões que ficaram no módulo funcionando. Agora vamos ver o módulo funcionando aí, pessoal. Vou ligar aqui, ó. Agora estou com os dois canais trabalhando. Estou com um consumo de 140 mA com os dois canais. Vamos medir aqui as tensões. Para medir a tensão a gente mede em cima do transistor. Ponta vermelha no positivo e a ponta preta na base. 1.25 volts, temperatura ambiente, o módulo ainda está frio. Vamos aqui desse lado, aqui a gente inverte, né? O positivo está desse lado. Deixei ali calibradinho, 1.25 volts. Vamos ligar o módulo aí, pessoal. Vou colocar aqui um áudio. Ele trabalha. Tá aí, ó, funciona, ele não fica fanho. Vou deixar o som baixinho, ó, ele não fica fanho. Os transistores eles estão no ponto certinho de trabalho. Não esquenta nada. Então ele ficou zerado. E aqui também, pessoal, o transistor ele tem o controle da temperatura. Eu vou colocar aqui, ó, pegar a ponta vermelha, colocar aqui no positivo, só correr o risco aqui de encostar um lugar no outro. Vamos fazer aqui também, ó. Se eu aquecer, se eu pegar aqui, pessoal, quando o módulo começar a aquecer, vou aquecer aqui o transistor, a tensão ela diminui, a tensão de base dos transistores, 24, 23, tá vendo? Ele diminui a tensão, os transistores eles conduzem menos quando ele começa a aquecer. Então por isso que ele tem que ficar aqui encostadinho na carcaça. Já deixei aqui os dois, ó, estrategicamente já encostado. Depois eu vou colocar uma pastinha térmica para ajudar aí a transferência do calor. Então ele ficou da seguinte forma, vou baixar aqui um pouquinho o volume. Aqui era o transistor original, tipo 107, o emissor e a base, o coletor não tem ligação. Eu fiz essa modificação aqui, um transistor PNP de uso geral, um tripó ligado na base. O tripó ele vai controlar a corrente da base e o transistor aqui ele vai servir aqui como um resistor, aumentando ou abaixando aqui a corrente. Tem aqui uma fonte de corrente constante. Tem um Zener aqui, uma fonte de corrente constante que entra aqui no enrolamento do transformador. Tem aqui 10.8 volts, entra 12, 10.8, a tensão que eu medi, pessoal, é aqui, ó, nesse ponto 1.25 volts.
marquei aqui um ponto 2, é neste ponto aqui, ó. Então aqui eu substituí, esse transistor aqui eu substituí pelo transistor tipo 107. Vou testar aqui os transistores para vocês verem como é que eles ficaram, para vocês não serem enganados testando aqui um tipo 105 ou um tipo 107. Como é um transistor PNP, ele dá com a ponta vermelha. Então esse aqui é um transistor bom, aquele que eu coloquei lá para a gente tomar como referência. Ó, ponta vermelha na base. Aqui eu tenho uma continuidade perto do 5. E aqui no emissor, pessoal, tem um pouco menos. Aqui, ó, do 10. Vamos falar em numerais ali para a gente entender melhor. Esses três que estavam lá no módulo, eles não estão em curto, ó. Eles dão de um lado, nenhum está em curto. Porém, tá vendo aqui, pessoal, eles não estão em curto, eles só dão somente de um lado. Porém, aqui na sua base, ó, aqui ele vai até próximo ao 5 e aqui no emissor, ó, ele passa do 10. Então ele está dando como um transistor comum, não como um transistor Darlington. Esse daqui é a mesma coisa. Ele chega próximo do 5 e aqui ele passa do 10 também. Esse outro também está igual, ó. Esse aqui já está mais próximo, os dois valores aqui, ó. Tanto o emissor como o coletor, eles estão aproximados. Eles não estão dando com um transistor Darlington como esse aqui, pessoal. Tá vendo? Tem que dar aqui no seu emissor bem mais baixo, porque ele tem dois transistores internos. Quando eu consertei esse módulo aqui, o mono ele ficou meio fanho. Aí desconfiei, fui medir a tensão de base e emissor. Tava dando 0,9, então ele tava dando menos que 1,25. Aí eu já identifiquei que eles estavam ruins. Vamos ver aqui no testador de componentes o que ele vai marcar. Esse transistor aqui é o transistor que está bom. Vou fazer aqui um teste, pessoal. Esse aqui é um transistor, ele está indicando que é um transistor Darlington PNP. Aqui tensão de base e emissor 1,34 volts. Então esse transistor aqui está bom. Aí eu vou colocar o outro. Agora este outro transistor. Olha, ele deu doidão aí, ó, deu como um diodo. Agora vamos testar esse daqui. Apertar aqui um check. Esse aqui ele já deu como um resistor de 235 ohms. Vou testar agora o terceiro. Agora o terceiro transistor, vamos dar aqui um OK. Também esse aqui está dando como um resistor. Então vocês viram aí a diferença, né, pessoal? O transistor quando está bom, quando está ruim. Vou testar agora esses dois transistores que eu montei. Vamos ver a configuração que ele vai dar. Tá aí buscando. Então aqui ele deu como transistor Darlington PNP, tá certinho. Só que esse daqui, ó, no caso do VBE dele, tensão de base e emissor 1,53 volts. O que isso significa? É uma tensão mais alta, ou seja, ele estava polarizando mais os transistores de saída. Por isso que naquele experiência que eu coloquei esses dois transistores, ele estava puxando lá uma carga de 500, 600 mA, devido aqui à tensão de base e emissor, que ela é um pouco mais alta que a do transistor original, né, pessoal? O transistor aqui, o chip, ele deu apenas 1,3 volts. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui é apenas uma sugestão para você fazer a economia de transistores, já que esses transistores aí são muito difíceis de encontrar original. Então aqui eu economizei dois transistores, coloquei somente um transistor e aproveitei os outros dois. Tá aqui, ó, 3 transistores que estavam queimados aqui no canal do Mono. Questão do trimpó, pessoal, pode ser qualquer trimpó, viu? Não precisa ser desse aqui não. Qualquer trimpó que você tiver aí, pode ser desse daqui mais moderninho. Você pode estar colocando aqui também para fazer aí o ajuste. E o transistor aqui, você aprendeu aí como fazer um controle de bias utilizando aqui o transistor, que é parecida com aquela configuração dos amplificadores. Então desse modo aqui você acaba economizando, já que transistor aí você tem com facilidade na sua oficina. Certo, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha, se inscreva no meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado!